Hoje no Está Escrito, nosso tema vai ser: se Deus é um Deus de amor, por que existe tanto sofrimento? Fique conosco para uma discussão aberta sobre o assunto do sofrimento da perspectiva da Bíblia. Voltaremos dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. E bem-vindo, pastores. Hoje eu tenho aqui o privilégio de ter dois pastores comigo para nós estudarmos esse assunto tão importante, o pastor Nelson de Oliveira e o pastor Nemuel Estina. Obrigado. Quem sabe, para mim, a pergunta mais difícil que eu tenho que enfrentar como pastor é quando alguém está sofrendo, quando ele me pergunta, por que Deus... Por que está acontecendo a mim? Na realidade, o nosso mundo está repleto de sofrimento, né? E o sofrimento, tanto os inocentes, os bons como os maus sofrem, né? E isso tem causado que muitas pessoas, é difícil reconciliar o sofrimento com um Deus de amor. Então, hoje eu gostaria de nós estudarmos esse assunto da perspectiva da Bíblia, que eu acho que aqui na Bíblia nós temos uma mensagem que vai nos dar muita coragem e muito estímulo, como é que se diz, de poder para enfrentar as dificuldades. Por que do sofrimento? Pastor Bill, aqui em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, a partir do verso de número 24, Jesus contou a parábola do joio. E eu acho que aqui, entendo plenamente que aqui nós temos uma boa explicação para começarmos a discutir esse assunto do sofrimento. O texto diz assim, Mateus 13, 24 em diante. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Vindo, então, os servos do dono da casa lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? O verso 28 diz assim, ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Falar que o sofrimento é por causa do pecado é assim muito abrangente. Certo. Nós temos que entender que Deus não cria o mal, que Deus não cria o sofrimento, porque tudo que é bom vem de Deus, mas o que é mal, não. Mas aqui Jesus, na sua parábola, diz que foi um inimigo que fez isso daí. Então, acho que nós temos que sair um pouquinho assim do dia a dia para ver de maneira mais ampla, para entendermos a razão, o porquê do sofrimento. Um inimigo. Que inimigo é esse? Esse inimigo, esse. Então, temos que identificar esse inimigo, porque foi ele que semeou a maldade, o sofrimento, a tristeza e a morte também. Né? Então a Bíblia nos dá alguma indicação de quem é esse inimigo? A Bíblia menciona, a gente quando abre a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 28, e lá nesse capítulo a gente encontra o relato, e eu vou começar a ler a partir do verso 15, aqui se referindo a Lúcifer, porque Lúcifer era um belo anjo, criado por Deus, com a liberdade de escolher e de adorar a Deus, e a algum certo ponto aquela vaidade que cresceu no coração dele, usando essa liberdade que ele tinha, levou esse anjo a uma rebelião. Tanto é que a Bíblia menciona, então, em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 15 até o verso 17, o seguinte, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado,
até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então houve essa queda, houve essa decisão, e aí daí em diante, um ser que foi criado por Deus, passou daí em diante a ter a sua vontade própria, não fazendo mais a vontade de Deus. E com o ser humano, depois na sequência da criação do ser humano, houve também certas escolhas feitas no meio do ser humano. O profeta Isaías, ele complementa o que disse o profeta Ezequiel, no capítulo 14 do seu livro, e a partir do verso de número 12, ele diz assim, Isaías 14, 12 em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui vem a resposta. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Para entender o sofrimento, é preciso entender um pouquinho sobre o mal. Não dá para explicar o mal. Certo. Mas pela graça de Deus e pela fé nós podemos compreender um pouco. Como disse o pastor Nelson, um anjo criado perfeito, como disse a palavra, ele se corrompeu, orgulhou-se, quis ser igual a Deus ou talvez maior do que Deus, porque ele queria estar acima das coisas, para ser semelhante a Deus. E a Bíblia diz que esse anjo foi expulso do céu. E a Bíblia refere de que nessa expulsão houve guerra. Houve uma batalha no céu e Satanás, então, e os seus anjos declararam essa guerra contra Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 7 até o verso 9, faz referência a essa guerra, quando a Bíblia diz que então houve guerra no céu. Imagine, guerra no paraíso. Guerra no céu, guerra no paraíso. Agora, lá em Ezequiel, naquela passagem que o pastor Nelson citou mais cedo, fala que esse anjo tinha uma posição de honra. O trabalho dele, a função dele, era bem próximo ao trono de Deus. Mas estar próximo ao trono não era suficiente. Exato. Porque Isaías fala que ele não somente queria estar próximo ao trono, ele cria o trono para ele mesmo. Existe, pastor Bill, um ditado que diz assim, quase salvo significa totalmente perdido. Ele estava perto do trono, mas não estava salvo, né? Interessante. Perdeu-se, né? Quer dizer, enquanto esteve lá, teve a sua oportunidade, evidentemente, porque Deus é um Deus de amor. E como Ele nos trata com amor, certamente Ele tratou a Lúcifer, que era um anjo de luz, mas finalmente houve essa guerra que o pastor Nelson acabou de mencionar, conforme Apocalipse. E por causa dessa dificuldade, a guerra, então ele foi expulso. E aí ele veio criar dificuldades aqui no nosso planeta. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou o homem para ser a sua imagem. A Bíblia diz que criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher criou. E o inimigo agora veio então veio destruir essa beleza que foi a criação de Deus, o homem e a mulher, né? Lá no paraíso, a tentação, a queda. E em razão de toda essa situação, o sofrimento é uma parte do resultado dessa transgressão. Agora, nem sempre a pessoa que sofre, ela está sofrendo porque ela transgrediu ou porque ela cometeu algo errado. Às vezes uma pessoa sofre porque é uma questão de circunstância.
Eu tenho enfrentado muitas pessoas que vêm a mim e dizem, mas por que eu estou sofrendo? Eu estou tentando ser cristão, Certo. eu estou tentando fazer a vontade de Deus, mas as coisas não dão certo. Nós temos que entender o seguinte, nós estamos aqui num campo de batalha. É uma batalha entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E nós estamos aqui, há muitas minas, e às vezes a gente pisa em cima de uma mina, ela explode. E aí a gente perde um braço, ou perde uma mão, às vezes perde uma vista, porque é um campo de batalha. Mas o telespectador pode ficar tranquilo e ter absoluta convicção e confiança em Deus, porque esta batalha já foi vencida por Jesus. E muito em breve nós ficaremos para sempre livres do sofrimento. Então, alguém pergunta, mas então Deus, vocês estão falando que Deus é que criou o diabo? Por que Deus ia criar o diabo, então? Não, Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz. Este anjo de luz se corrompeu. A Bíblia diz, perfeito eras nos teus caminhos. Ele se corrompeu e aí deixou de ser um anjo de luz para ser o príncipe das trevas. Eu acho que é uma advertência para cada um de nós, né? Assim que nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos em nós, né? Nós temos um ditado em inglês que diz, pride goes before a fall. O orgulho vem antes de uma queda. E esse orgulho todo veio em razão de não aceitar o propósito pela qual o ser criado tinha o Criador fez o ser criado e com um propósito, e ele simplesmente não quis aceitar mais, não era suficiente. Mas o bonito nisso tudo é que Deus criou todas as criaturas com a liberdade de escolha dentro do seu coração, e essa liberdade nós temos até hoje ou não, porque nessa sequência o inimigo então passou através de Eva e Adão e todo o relato bíblico a desafiar essa liberdade de confiar ou não em Deus. E aí nessas escolhas que foram sendo feitas, a Bíblia menciona que causou essa separação então do homem e de Deus. Em Isaías capítulo 59, verso 1 e verso 2, é bem claro lá essa consequência, aí que entra o sofrimento então na nossa vida, que é a consequência dessa separação do homem e Deus. Diz o seguinte em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então essa é a razão hoje, a vontade, o plano de Deus para a nossa vida é uma, mas a gente quer fazer uma outra coisa. E como consequência, geração após geração vem sofrendo cada vez mais, porque cada vez mais a gente não está ouvindo a voz de Deus e separando cada vez mais dele. Deixe-me colocar nos sapatos, né, que nós vemos em inglês, dos telespectadores. Então, Deus criou esse anjo, Lúcifer, perfeito, deu uma posição honrada para ele, próximo ao trono. Ele foi corrompido por causa da vaidade. Nós não estamos falando que as pessoas não deviam ter apreciar os seus talentos, mas ele foi além disso, né? Se tornou vaidade. Aí houve aquela batalha que ele queria dominar o trono de Deus então a pergunta seria, então por que Deus não acabou? Quando Deus viu que isso tinha ocorrido no coração de Lúcifer, por que não matá-lo logo, acabar com ele logo naquela hora lá? E não deixar que aquilo que começou no céu passasse aqui para essa terra. Por que não destruir logo na hora lá? Esmagá-lo, que nem nós fazemos com um mosquito. Deus é um Deus de amor e Ele não anseia ser servido por temor, por medo. Ele quer ser servido por amor. Não é um Deus tirano? Não é um Deus tirano. Se Ele, penso aqui como ser humano, evidentemente, né? Se Deus tivesse destruído a Lúcifer imediatamente, talvez aquela cisânia, aquela mentira que ele proclamou,
muitos anjos acreditariam que aquela mentira fosse verdade, porque provavelmente ele tenha dito que Deus seria um tirano, um senhor feudal, que não dava liberdade. Mas nós somos provas de que Deus dá liberdade. Certo. Então, Deus me dá o dia para viver. Eu posso escolher neste dia fazer coisas boas ou coisas ruins. Por outro lado, pastor Bill e pastor Nelson e querido telespectador, eu entendo também o seguinte, que a pessoa não levanta de manhã dizendo assim, olha, hoje eu vou matar meia dúzia de pessoas. Hoje eu quero acabar com um monte de famílias, eu quero destruir, eu quero... Não. Nós somos vítimas. Todos nós somos vítimas de uma situação. Porque Deus nos criou para o bem. Certo. Mas este inimigo, que hoje é chamado na Bíblia de antiga serpente, diabo, Satanás, ele vive no nosso encalço, nos tentando para que façamos coisas ruins. Certo. Porque o seu propósito, como disse o pastor Nelson agora há pouco, baseado em Isaías 59, é fazer com que essa separação de Deus, ela fique cada dia maior. Certo. Então, ele vive nos tentando. Se nós damos margens para que essa tentação ganhe corpo na nossa vida, cresça e frutifique, então nós estamos nos separando completamente de Deus. E gosto da ilustração também real no dia a dia. Nós somos pais. E quando nasce o nosso filho, a nossa filha, a gente não quer que eles façam nenhum mal ou que falem nenhuma palavra ruim. E na primeira vez que depois de ver um bebê crescendo e a gente descobre que fez o mal, a gente não vai lá e destrói com o bebê. Que imagine então, nós que somos seres humanos e já temos essa propensão para o mal, não fazemos isso, voltando então à história no dia que eu fico imaginando o coração de Deus, a tristeza que foi de ver o seu anjo e tomando uma outra decisão, usando aquela liberdade para um outro lado e vindo então a natureza humana como consequência disso, todos nós, um após o outro, vindo com esse resultado da desobediência, a gente já nasce com essa propensão, porque é enganoso o nosso coração, a nossa tendência é essa. Jeremias capítulo 17, verso 19 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o poderá conhecer? Aí que entra da consequência do sofrimento e o dia, como conviver com isso e o que nos leva no futuro, o que podemos esperar para melhorar isso no futuro. Agora, aqui é bom entendermos o seguinte, não é que um é melhor e o outro é pior. Certo. Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, verso de número 23, o seguinte, porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, todos passamos pelo processo do pecado, todos merecemos a morte. Mas o mesmo verso diz assim, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado está aí. Certo. Quer dizer, então, nós podemos nos envolver com o pecado. Nós já passamos pelo sofrimento independente do nosso próprio pecado, mas Deus nos dá um dom, uma dádiva. E diz assim, dom gratuito, que é vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por quanto tempo nós vamos ainda sofrer? Eu não sei dizer. Mas nós enfrentamos diuturnamente o sofrimento. Uns enfrentam de maneira mais forte, outro de maneira menos forte, mas todos nós sofremos. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão nos assistindo agora, elas concordam plenamente com o que nós estamos dizendo. O sofrimento é uma coisa que pertence a todos nós. Agora, o sofrimento não durará para sempre, porque Deus nos oferece em Jesus, o dom gratuito de Deus nos oferece vida eterna. Quer dizer, pastor Nelson, você passou por uma experiência um tanto difícil na sua vida também. É difícil a gente chegar ao ponto de realizar na vida de que é tão real o sofrimento, que pode ser espiritual, pode ser mental, pode ser físico, e a gente fica pensando por que Deus não faz isso de uma maneira diferente. Mas quando a gente olha com esse olhar de amor, com o olhar de compaixão de Deus por nós, Ele sofre.
Na minha vida pessoal, tenho sofrido muitas dores. Tenho sofrido realmente assim por questões de saúde, um diagnóstico que um dia trabalhando como pastor, levanto no outro dia, tenho um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Uau. E como conviver com esse sofrimento, com essa dor no dia a dia. E faço, às vezes, a mesma pergunta, por que Deus já não tomou a decisão e acabou com isso de uma vez por todas? Porque Ele já não acabou com esse mal já na origem? E agora... E a gente vem vivendo um dia após outro e chega à conclusão de que é a liberdade que está aqui em jogo. Existe a luta entre o bem e o mal, mas a liberdade também que eu tenho hoje ao inimigo causar sofrimentos na minha vida, nessa batalha entre o bem e o mal, nas dores que eu sinto no meu corpo, em áreas do meu corpo, enfrentando certas paralisias devido a essa doença que tenho, é algo tão difícil de conviver no dia a dia, mas eu preciso, Bill, de fazer uma decisão de usar essa liberdade que eu tenho de amar a Deus ou não, de saber que Ele está sofrendo comigo, porque assim como um sofreu, a raça humana toda sofreu. Mas a Bíblia fala que Jesus assumiu essa natureza humana e tomou essa dor em meu lugar para que Ele possa então resgatar novamente todos nós para com Ele. Nós estamos com apenas 30 segundos, mas eu gostaria de convidar o pastor Nelson para voltar ao nosso programa, para contar a sua experiência pessoal desse sofrimento. Pastor Estina, quem sabe, para encerrar o nosso programa, uma pérola das Sagradas Escrituras. Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, Deus seja louvado. Exato. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz que vinha do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que bênção. Para aqueles que estão passando pelo sofrimento hoje, nós temos a promessa que logo, logo, quando Cristo voltar, passará para sempre. Amém. Jamais haverá sofrimento. Amém. Que bênção. Se passa mais doce me deres gozar, se dora mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa do mal. Salvou-me Jesus, oh, mercê sem igual. Sou feliz e hoje vivo na luz. Sou feliz com Jesus.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se você quiser continuar estudando este assunto e outros assuntos bíblicos, se aprofundar no seu conhecimento da Palavra de Deus, nós temos aqui um pequeno guia de estudo, Sola Escritura, nosso guia para a vida. Nós gostaríamos de oferecer para cada telespectador uma oferta do Está Escrito. Aqui está a informação necessária para você pedir a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Pastores, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Telespectador, obrigado também. Nós vamos estar cá na próxima semana. Lembre-se do website estaescrito.ca. Até lá, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.